Estou aqui na sede da FCC para gravar mais um vídeo do Comitê de Governança Corporativa da ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Vou conversar agora com Marcelo Reichert, segunda geração dessa empresa que foi fundada por Valentino Reichert. Marcelo, recentemente a FCC passou por um processo de sucessão empresarial. Quais foram os principais pontos de atenção deste processo até agora e que recomendações você daria para uma empresa que precisa passar por um processo como esse? O processo de sucessão é um momento muito especial numa empresa. Ele é um momento em que a empresa passa por uma situação bastante delicada e, se bem conduzido, ele pode ser algo que traz um nível de energia e renovação para uma nova fase do negócio. Então, no processo de seleção é muito importante que as pessoas tenham bastante claros os papéis que elas vão exercer, mas mais importante do que isso, é importante que todos os atores coloquem o bem-estar da empresa à frente dos seus interesses pessoais. Muitas vezes isso é difícil de fazer quando a gente está falando da sucessão de um fundador, por exemplo, porque existe um vínculo emocional muito grande com o papel de liderança que o fundador muitas vezes tem na empresa. No nosso caso, a gente teve uma sorte muito grande porque a transição foi feita de um profissional. Então, o meu pai foi o fundador da empresa. Há 8 anos atrás, houve uma transição para um profissional de mercado. E agora, foi feito há 2 meses atrás, a transição para mim. E o segredo de um processo bem-sucedido está na qualidade das pessoas. A gente teve uma transição extremamente bem-sucedida, onde eu tive um apoio muito grande e continuo tendo do sucedido, que fez uma passagem de bastão extraordinária e nos ajudou muito. Então, a gente pode dizer hoje que foi realmente um processo de sucessão que funcionou muito melhor do que até mesmo nós imaginávamos ser possível. Como o Conselho de Administração e os seus componentes acessórios influenciam e contribuem para que uma empresa como a FCC se mantenha inovadora e competitiva ano após ano, tanto em mercados tradicionais como o do calçado, como em novos mercados como o automotivo em que a FCC tem atuado? O Conselho de Administração é uma peça central e chave da governança corporativa. Ele é um instrumento extremamente poderoso e ele tem um papel muito grande ditando a agenda e o foco dos executivos do negócio. Ao mesmo tempo, esse Conselho de Administração ele tem que ser conduzido de forma bastante delicada, porque, por um lado, você tem um fórum com pessoas brilhantes e muito experientes, mas, por outro lado, o Conselho ele representa um engessamento de uma empresa. Você não tem uma empresa com um CEO com autonomia, agilidade para tomar decisões rápidas. No dia a dia tem alguns assuntos que estão fora da alçada do CEO, que são assuntos de conselho, com reuniões mensais. Então você precisa tomar uma série de ações para que você consiga ter o melhor dos mundos. Então, por exemplo, você precisa de um conselho que tenha disponibilidade para ter discussões por telefone, por Skype, etc., entre uma reunião e outra. Você precisa também de uma parceria muito forte, em que o conselho e o CEO estejam em muito boa sintonia para que você possa ter uma parceria de apoio mútuo entre as partes. E o terceiro ponto que eu ressaltaria é que muitas vezes uma empresa pequena ou média traz conselheiros experientes, muitas vezes de multinacionais ou de empresas grandes, e é fundamental que os conselheiros tenham uma boa compreensão das limitações que uma empresa menor tem, porque muitas vezes o conselheiro está acostumado com uma qualidade de apresentações ou de materiais, onde uma empresa muito grande muitas vezes tem um departamento dedicado para a criação, e o conselheiro precisa entender que muitas vezes ter algo desse mesmo patamar significa remover alguém de alguma operação da empresa para criar materiais. Então, você precisa ter um equilíbrio e uma boa compreensão do conselheiro sobre a realidade do dia a dia da empresa e o que representa um pedido de uma informação adicional ou algo desse tipo. Por outro lado, você precisa também ter um conselho muito bem informado sobre o que está acontecendo no dia a dia,
porque um conselheiro bem informado é um conselheiro que faz melhores contribuições, né? Então você tem que achar o equilíbrio. E eu diria que a gente tem uma sorte muito grande de ter escolhido conselheiros extraordinários, que têm uma boa compreensão disso. A gente tem um ambiente de trabalho muito bom, muito cooperativo, onde o conselho não mede esforços para apoiar os executivos, o CEO, e você entende essa compreensão da parte dos conselheiros de que muitas vezes uma empresa menor não tem a mesma disponibilidade de recursos para a criação de materiais que você tem numa empresa grande. Então, esse equilíbrio que eu acredito que a gente conseguiu alcançar aqui dentro é fundamental para que a empresa continue inovadora e líder de tecnologia como a gente tem sido até aí, né? Muito obrigado, Marcelo, pelas suas contribuições e pela participação em nosso vídeo. Continuando a nossa entrevista aqui na FCC, vou conversar agora com Letícia Reicher, segunda geração dessa empresa brasileira nacional. Letícia, em que momento da história da FCC surgiu a pauta da governança corporativa? Quanto tempo levou para se tornar uma pauta prioritária? E quais são os motivadores para incluir a governança corporativa na gestão do dia a dia da companhia? Bom, a gente começou a falar sobre governança corporativa em 2012. Foi um momento em que o fundador da empresa já tinha passado a bastão para um executivo que trabalhava há muito tempo aqui com a gente, era da nossa total confiança. Nesse mesmo momento, a família já tinha adquirido a totalidade do capital social na FCC. E também a segunda geração, eu e meu irmão, começamos a assumir posições um pouco mais importantes e relevantes na gestão da empresa. Então, esse foi o contexto que nos motivou a começar a falar sobre governança. Como surgiu, né, esse tema? Nós, enquanto família, enquanto acionistas, tínhamos o desejo de fazer a empresa crescer e se perpetuar. Então, a gente viu que era o momento de começar a se organizar e olhar para o futuro. E a gente viu na governança um bom caminho para fazer isso. Eu diria assim que a governança realmente começou a entrar na pauta, no dia a dia da empresa, no momento em que a gente constituiu o nosso conselho de administração, que foi em 2014. Desde aquele momento, desde o início dele, a gente tinha a maioria de conselheiros independentes compondo o conselho. Então isso também, né, fez a empresa como um todo começar a olhar para o tema e ver a relevância da governança a partir da ótica desses conselheiros experientes que nos ajudaram a implementar as boas práticas e algumas estruturas importantes de governança que a gente tem hoje. A FCC é uma grande empresa nacional e influenciou muitos empreendedores ao longo de sua história. Como você imagina que empresas mais jovens e de menor porte possam se beneficiar das práticas de governança corporativa e que sugestão você daria aos gestores dessas empresas atualmente? Bom, eu vejo a governança corporativa como um processo. Eu acho que ela evolui, assim, junto com a empresa e com as pessoas. Então, é uma caminhada que tem que fazer. No momento em que se decide, queremos implementar a governança, né? Não precisa pensar que a governança é só para empresa grande, né? Ou que é para outro tipo de empresa. Governança serve para qualquer empresa, de qualquer porte, né? Qualquer idade. Ela é muito mais uma forma, assim, da empresa se organizar e organizar as relações com os acionistas, com os executivos. Então, eu acho que a governança, eu diria assim como um conselho, comecem logo, né? Não tem um momento certo para começar. Quanto antes a empresa começa a se organizar, mais ela vai usufruindo aí dos benefícios desse processo. E uma coisa importante assim que eu acho também para comentar aqui é que a governança não deve ser o projeto de uma pessoa. Ela deve ser o projeto da empresa como um todo e dos acionistas. Excelente. Eu gostaria de convidar a todos para que assistam ao nosso canal do YouTube e que participem dos nossos eventos de governança corporativa. E agradeço, Letícia, uma vez mais por nos receber aqui na FCC nesse dia de hoje. É um prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa trajetória.